Que a graça do Senhor seja com todos nós. Amém e amém. O que é temor a Deus? O que significa? É um profundo respeito para com Deus. É um profundo desejo de agradar a Deus. Primeiramente, reconhecendo a sua soberania e ter o desejo de agradar a Deus. Temer a Deus não é ficar assustado, não é ficar cheio de medo de Deus, mas ter reverência. Quem se assusta, quem se esconde da presença de Deus, é todo aquele que não tem os seus pecados perdoados, que cometeu os seus erros, suas falhas, ainda que seja um seguidor de Cristo, mas ele está enveredando pelo caminho do pecado, da transgressão, e não confessou o seu pecado a Deus, então fica se escondendo. Temor a Deus, ou se afastar de Deus, ou tentar se afastar de Deus, como diz popularmente o ditado, tem culpa no cartório. É exemplo de Adão, que nunca se impressionou nem se escondeu da voz de Deus até então, mas no dia em que ele tinha culpa, ele ouviu a voz de Deus soar no jardim e se escondeu. Por que agora, se antes não era problema? Porque havia pecado, havia culpa não confessada, não reconhecida diante de Deus. Então, temer a Deus é uma atitude sábia. O salmista 111, versículo 10, o salmista diz assim nesse versículo: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. Aí vem a pergunta, por que então ter temor a Deus? Deus é santo e perfeito. Ele tem poder sobre tudo e o universo todo pertence a ele. Deus odeia o pecado conquanto ame o pecador. Nós não somos nada comparados a ele. Somos pequenos, fracos e ainda por cima pecadores. Fazemos o que Deus odeia e Ele assim mesmo nos ama. Ele tem todo o direito de nos destruir, mas Ele nos ama. Nos ama em vez de nos destruir, Ele nos ama. Ele nos deu uma segunda chance, enviando Jesus para nos libertar dos pecados. 1 João 5,11 diz assim o texto, e o testemunho é este: Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho, Jesus Cristo. Deus merece o nosso temor, respeito, consideração, reverência. Ele poderia exigir justiça e nos destruir, mas oferece perdão pela graça por meio do sangue de Jesus Cristo. Mesmo sendo infinitamente maior, Deus se preocupa conosco que não são tão finitos e tão pequenos diante da sua grandeza. Ele quer nos abençoar, Ele quer nos receber e não nos destruir. O amor de Deus nos protege da sua ira contra o pecado. Como disse, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Quem teme a Deus se preocupa com os seguintes aspectos. E são 3 aspectos que eu quero trazer aqui. O primeiro deles, quem teme a Deus quer agradar a Deus, vivendo de maneira santa, procurando descobrir a vontade de Deus para a sua vida. Em seus passos, que faria Jesus? O que Jesus faria se tivesse que tomar a decisão que eu vou tomar? Isso no dia a dia, a cada instante, a cada momento. Na palavra de Deus, em Salmo 147:11, nós lemos: o Senhor se agrada dos que o temem, dos que colocam a esperança no seu amor leal. Deus sempre é fiel, sempre é leal para conosco. O segundo aspecto, quem teme a Deus e quer agradar a Deus, evita o pecado. Deus, como já disse, odeia o pecado, mas Ele pode perdoar e perdoa. Perdoa mediante sincero arrependimento. Então, representa grande equívoco continuar pecando sabendo que Deus detesta o pecado. Portanto, deve haver da nossa parte empenho para andar
de forma que agrade a Deus. Quem teme a Deus não vai ter prazer em testar os limites da sua paciência, e se o fizer, não vai se dar bem. Os que todo o livro de Provérbios nos orienta nesse sentido, quando diz Provérbios 8,13, temer ao Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. O terceiro aspecto de quem quer realmente agradar a Deus, perde o medo das outras coisas, ou de tudo que há ao nosso redor. Pessoas, coisas, situações, forças que se manifestem, seja lá o que for. Deus é muito maior do que qualquer outra pessoa, qualquer coisa, qualquer força que possa se apresentar neste mundo. O temor a Deus supera o medo que temos em relação a pessoas que nos cercam. Jesus deu uma palavra muito sincera nesse sentido, e eu encerro com isso, quando diz: não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha. Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo. Vocês valem muito mais do que muitos pardais. Tenhamos isso em mente e vamos considerar situações como essa durante esse mês de julho. Temor a Deus acima de tudo. E que nós possamos aprender a reverenciar esse Deus maravilhoso que, não obstante ser tão grande, e nós sermos tão infinitamente menores do que Ele se preocupa conosco e quer ser nosso amigo, quer que nós o chamemos de Pai. Isso é relação íntima. Vamos aprender temor a Deus e colocar esse temor a Deus acima de tudo. Que Deus nos guarde e nos abençoe. Amém e amém.